Olá! Hoje, para o nosso Deep Dive, a gente tem em mãos um material que, olha, parece que foi escrito sob medida para essa ansiedade toda que está no ar. Ah, já sei qual é. É um artigo do André Medeiros, lá no portal Advoco Brasil, com um título que é quase uma provocação, sabe? Pare de pedir ideias ao ChatGPT. Um título que já chega dando o diagnóstico, né? Totalmente. E o subtítulo completa: Prompts genéricos geram petições medíocres. Pois é, a gente vive essa corrida para adotar a IA, mas talvez o tropeço esteja logo no primeiro passo, que é saber conversar com a tecnologia. Exato. E o ponto de partida do André Medeiros é uma analogia que, assim, de tão simples chega a ser genial. Qual é? Ele diz o seguinte: você não entregaria um processo super complexo para um estagiário no primeiro dia e falaria, me dá umas ideias aí. Não, claro que não. Você daria contexto, direção, pediria pesquisas específicas. Então, por que a gente trata uma ferramenta com potencial de processamento de dados imenso com essa, digamos, falta de cerimônia? É a diferença crucial que o artigo explora. Uma coisa é usar a IA para economizar, sei lá, 10 minutos com uma tarefa repetitiva. Certo. Outra, completamente diferente, é usar ela como uma parceira estratégica, para economizar 10 horas de trabalho intelectual de alto nível. E na advocacia isso é tudo. É tudo. Porque é um campo minado de nuances, de jurisprudência, de estratégia. Um comando preguiçoso gera uma resposta que, na melhor das hipóteses, é um resumo de livro de doutrina. Ok, então vamos aprofundar um pouco esse diagnóstico. O artigo argumenta que os pedidos genéricos falham miseravelmente no direito. Por quê? A resposta parece óbvia, mas talvez não seja tanto. É que não é. Torme de boas ideias. Uma tese precisa de fundamento legal, de aderência a precedentes e, crucial, de encaixe processual. A analogia que ele usa da receita de bolo é perfeita para isso. Sim, é como pedir uma receita e receber só misture ovos, farinha e açúcar. Faltam as medidas, a temperatura do forno, o tempo. Exato. Um prompt como teses para um caso de divórcio é equivalente a perguntar como eu ganho um jogo de xadrez. A resposta depende, né? Depende de tudo. De quem está jogando, quais peças estão no tabuleiro. No direito é a mesma coisa. Qual o regime de bens? Tem filhos? As provas são boas? Sem esse briefing, a IA vai te dar a definição de divórcio que está no Código Civil. Que é o que o artigo chama, de uma forma bem ácida, de trabalho de estagiário que só copia. O estagiário. E comece a tratar como um associado sênior. Alguém a quem você entrega um memorando completo do caso. E é aqui que a coisa fica boa, porque o artigo sai da teoria e vai para a prática, com estudos de caso bem detalhados. Que são ótimos. O primeiro é um drama clássico dos tribunais: execução de alimentos. Uma mãe tentando cobrar a pensão do filho de 8 anos. O cenário é aquele que todo advogado de família conhece bem. Infelizmente. O pai é autônomo, eletricista, deve quase 11 mil reais, é reincidente, já foi até preso por isso e não tem bens no nome. Mas, claro, as redes sociais dele contam outra história. Fotos de viagens, ostentação, aquele combo. E a forma como o prompt é construído nesse caso é uma aula. Uma aula de engenharia jurídica. Como assim? O comando não é me dá ideias para cobrar a pensão. É em caixa alta, análise estratégica completa. E o autor divide o pedido em 7 sessões. 7? 7. Contexto, diagnóstico SWOT, teses possíveis, recomendação, estrutura da peça, jurisprudência e, a minha parte favorita, riscos e neutralização. É um plano de batalha completo. Olha, minha primeira reação ao ver um prompt de 7 etapas é pensar. Isso não dá mais trabalho do que simplesmente abrir o Word e começar a escrever? É uma pergunta excelente. Onde que entra a prometida economia de tempo? O artigo defende que esse investimento inicial se paga. Defende. E com razão. A resposta está na diferença entre escrever e construir. Começar a escrever sem um plano claro leva a revisões, a beco sem saída, a uma peça frágil. Entendi. Esse prompt de 7 etapas te força a organizar o próprio raciocínio antes de qualquer coisa. É um exercício de clareza mental para você.
O tempo que se gasta detalhando o caso é, na verdade, um investimento que volta multiplicado. A IA não vai pensar por mim. Não. Ela vai acelerar e aprofundar o seu pensamento, que agora está estruturado. O resultado é uma peça que já nasce robusta, sabe? Faz todo sentido. E as teses que a IA retorna nesse caso são exemplo disso, né? Com certeza. Ela não dá uma resposta única. Ela oferece um cardápio de estratégias, com níveis de risco. Tem a tese segura, que é o básico bem feito. Pedir a prisão civil. O feijão com arroz que funciona. Aí tem a intermediária, que é quebra de sigilo para rastrear PIX. E depois vem a ousada. Isso é boa. Pedir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Na prática, ele mesmo. Então vamos usar o dinheiro da empresa para pagar a dívida pessoal. É uma manobra sofisticada. E o que me chama a atenção é justamente essa gradação. A IA não só lista as opções, ela categoriza por risco. Isso é pensar como um advogado sênior. É um salto de qualidade imenso. Exato. E a sofisticação não para aí. Na parte de jurisprudência, o prompt não pede decisões genéricas sobre alimentos. Ele instrui a IA a buscar julgados específicos do STJ Sobre o quê? sobre reincidência, prisão e regime fechado e o pulo do gato, o uso de redes sociais como prova de capacidade econômica. Isso transforma a IA de uma pesquisadora de palavras-chave em uma estrategista de precedentes. E a seção de riscos e neutralização? É a cereja do bolo. A máquina antecipa a defesa padrão do devedor, não tenho dinheiro, e já entrega munição para o contra-ataque. Os prints das viagens nas redes sociais desmentem essa alegação. É quase uma simulação de guerra jurídica, antes mesmo de a primeira peça ser protocolada. Exato. Agora, esse caso da pensão é um exemplo perfeito, mas o artigo mostra que essa mesma lógica se aplica a uma área completamente diferente, direito do trabalho. Com a famosa pejotização. O clássico, consultor PJ que tem horário fixo, chefe, usa e-mail da empresa e até crachá. Só faltou o carimbo na carteira, né? Exato. O caso do artigo é um livro-texto de fraude, 3 anos na empresa, subordinação direta via Slack, exclusividade, salário fixo. E, de novo, o prompt direciona a IA para o centro da questão. Que é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Isso. E os argumentos que a máquina gera não são genéricos. Eles conectam as provas do caso, tipo os prints do Slack, o contrato de exclusividade, direto aos artigos 2º e 3º da CLT, que definem o vínculo. Ela não está tendo uma ideia, ela está construindo uma tese com base em fatos e direito. E aqui entra um ponto que para mim pode ser um divisor de águas. Qual? A IA, bem instruída, consegue identificar padrões e conexões que um advogado, talvez cansado no fim do dia, poderia deixar passar. Sim, ela não se cansa, não se distrai. Se você alimentar com as informações certas, ela vai cruzar cada fato com cada artigo de lei e cada precedente relevante, de forma sistemática. Peraí, tem um detalhe nesse segundo caso que me pegou de surpresa. A IA fez um cálculo do valor da causa, R$219 mil. Sim. Eu imaginei que ela ajudaria com o texto, mas a parte financeira é outro nível de complexidade. Como ela chega nesse número? É um ponto fascinante. Ela não está só aplicando uma fórmula pronta. Com base nos dados que foram dados no prompt, salário, tempo de serviço, jornada de trabalho, ela projeta as verbas rescisórias, mas também estima horas extras e até sugere um valor para danos morais. Uau! Claro, é uma estimativa que precisa ser validada pelo advogado, mas como ponto de partida é extremamente poderoso. Mostra o potencial da ferramenta para ir além da argumentação. Mas isso me leva a uma certa inquietação. Se a IA depende tanto dos fatos que nós fornecemos, o que acontece se o advogado, sem querer, omite um detalhe importante? É um risco real. Ou interpreta um fato de maneira equivocada? A ferramenta não poderia acabar amplificando um erro humano, gerando uma estratégia brilhante baseada numa premissa falsa? Sem dúvida. E esse é o contraponto crítico que a gente precisa fazer. A ferramenta é um amplificador. Amplifica a competência. Mas também pode amplificar o erro. A análise de riscos da IA é tão boa quanto os dados que a alimentam. Se você esquece de mencionar no prompt que o cliente já assinou um termo de quitação, por exemplo, toda a estratégia que a IA vai gerar
nasce morta. A responsabilidade final continua sendo do profissional. Sempre. A curadoria dos fatos, a validação da estratégia. Nunca deixa de ser do humano. A IA é um copiloto genial, mas o piloto ainda é você. Um copiloto que, pelo visto, também ajuda a antecipar as manobras do adversário? Com certeza. A parte de neutralização de contra-argumentos, no caso da pejotização, é muito boa. A IA prevê que a empresa vai usar o argumento da reforma trabalhista que validou o autônomo. E já prepara a réplica na ponta da agulha. Ela cita o próprio artigo 442B da CLT, apontando que a lei exige a ausência de subordinação para validar o contrato de autônomo. Que é justamente o que mais existia no caso. Exatamente. É a IA agindo como um advogado que já estudou o oponente e preparou as respostas para os argumentos que ele ainda nem fez. Então, depois de ver esses exemplos, o que isso tudo significa para a prática? O artigo do André Medeiros, lá no portal Advoco Brasil, encerra com uma espécie de manual, as regras de ouro, e algumas são bem criativas. Sim, e a minha favorita é a defina o papel. Eu confesso que, quando li essa dica, eu tive que parar para pensar. Por quê? Eu nunca tinha pensado em instruir a IA para atuar como o advogado da parte contrária, procurando falhas na minha tese. Nossa, isso é brilhante. É uma mudança de mentalidade, né? Deixa de ser uma ferramenta para construir e passa a ser uma ferramenta para testar a resiliência dos seus próprios argumentos. É como ter um sparring disponível 24 horas por dia. Um sparring para encontrar os pontos fracos da sua estratégia antes que o oponente real encontre. Exato. Outra dica crucial é a de verifique. O artigo alerta que a IA pode alucinar, ou seja, inventar jurisprudência, o que pode ser perigosíssimo. Pode acabar com o caso. Mas isso não mina um pouco a confiança na ferramenta se eu tenho que checar tudo onde está o grande ganho de produtividade. É o paradoxo do copiloto. Você confia que ele vai executar as manobras, mas a responsabilidade pela rota ainda é sua. O ganho não está em acreditar cegamente. Está em quê, então? Em usar a resposta da IA como um rascunho de altíssima qualidade. Em vez de começar do zero, você começa de 80%. A verificação de fontes, principalmente jurisprudência, é uma etapa inegociável do trabalho jurídico, com ou sem IA. Entendi. O que muda é que você não gasta mais horas procurando a agulha no palheiro. A IA te entrega uma seleção de agulhas e seu trabalho é confirmar se são as certas para o seu caso. É uma mudança de foco do trabalho, então. Menos pesquisa bruta, mais validação crítica. Perfeito. O que nos leva à conclusão da análise deste material. A grande virada que o artigo propõe não é sobre a tecnologia em si, mas sobre a nossa competência em dialogar com ela. É sobre sair de perguntas genéricas e entrar em instruções estratégicas. A habilidade do futuro não será a de redigir ou pesquisar. Mas sim a de... A de formular perguntas poderosas. O profissional se torna um engenheiro de prompts, um curador da informação. E isso tem implicações profundas até no modelo de negócio dos escritórios, né? Como assim? Se uma IA pode fazer em minutos o que um associado levaria horas, como fica o modelo de cobrança por hora? Talvez force uma migração mais rápida para modelos baseados em valor, em complexidade, não em tempo. E isso nos leva direto ao futuro da profissão. O advogado de alta performance não vai ser substituído pela IA. Não vai. Mas o advogado que usa a IA de forma medíocre ou que a ignora, esse provavelmente vai ser substituído por quem a domina para amplificar a própria inteligência. Sem dúvida. É sobre delegar o trabalho mecânico para a máquina, para liberar tempo e energia mental para o que realmente importa. A estratégia, a empatia com o cliente, a persuasão no tribunal. É a promessa de uma advocacia mais intelectual e menos operacional, né? Exato. Deixar a máquina organizar os fatos e os precedentes para que o advogado possa se concentrar em tecer a narrativa mais convincente a partir deles. E para fechar, depois dessa nossa conversa sobre eficiência e petições de alta performance, fica uma reflexão. Manda. O próprio portal Advoco Brasil, fonte do nosso material, tem um outro artigo que se chama Para Além do Código, os imperativos éticos de uma IA justa. Então, talvez, a próxima fronteira, depois de dominarmos como usar a IA, seja discutir
para que estamos usando toda essa eficiência? Uma boa pergunta. Será que essa mesma tecnologia que pode criar peças tão poderosas também pode ser usada para ampliar o acesso à justiça? Ou ela corre o risco de aprofundar ainda mais o abismo entre quem pode pagar por essa advocacia de alta performance turbinada por IA e quem não pode? Fica a provocação.